Um homem chamado Vic Van Allen é mostrado voltando para casa após sua rotina de ciclismo. Na escada, sua esposa, chamada Melinda, parece estar sentada e esperando com um sorriso. Sem dizer uma palavra, Melinda vai para seu quarto. A próxima cena nos leva a alguns dias antes, quando Vic e Melinda estavam procurando uma babá para sua filha Trixie. Eles fazem isso porque Vic e Melinda estão participando de uma festa na casa de um de seus melhores amigos naquele dia. Mais tarde, Melinda chamou Vic à sala para pedir que ele a ajudasse a escolher um vestido adequado para a festa. Além disso, a mimada Melinda também pediu a Vic que a ajudasse a calçar os sapatos. Quando Vic e Melinda chegaram à animada festa, Melinda realmente deixou seu marido e se aproximou de um jovem chamado Joel Nash, a quem ela chamava de amigo íntimo. Vic não pareceu se importar com o comportamento de sua esposa, embora estivesse na janela observando Melinda e Joel fazendo amor no banco de trás da casa. O comportamento desse casal era muito incomum. Esse comportamento inadequado atraiu a atenção e provocou reações das pessoas, inclusive de sua amiga Mary. Mary perguntou a Vic sobre a identidade do homem que estava com Melinda. No entanto, Vic pareceu responder de forma casual, afirmando que o homem era apenas um amigo de Melinda. Pouco tempo depois, um amigo dele chamado Grant visitou Vic e lhe disse que Melinda estava bêbada no piano. No entanto, Vic não pôde deixar de suspirar ao ver o comportamento de sua esposa bêbada e sob os holofotes de todos na festa. Melinda então começou a tocar piano enquanto cantava no meio da sala, sendo recebida com entusiasmo pelos convidados. No meio do evento, Vic finalmente se aproximou de Joel, o homem que havia se tornado amante de sua esposa. Naquela ocasião, Joel agradeceu a Vic por permitir que ele tivesse um relacionamento próximo com Melinda. Sem demonstrar ciúmes, Vic começou a contar histórias e lembrou a Joel que Melinda também havia namorado um homem chamado Martin. De repente, porém, Martin desapareceu e não foi visto por um mês, pois Vic alegou tê-lo matado. Ao ver a expressão assustada de Joel, Vic esclarece que o que ele disse foi apenas uma piada. Joel também deixa a festa depois de se despedir de Melinda. Vendo o olhar confuso e assustado de Joel, Melinda imediatamente faz perguntas a Vic após o fim da festa. Ela quer saber o que Vic disse a seu homem, tanto que pede a Joel que vá embora. Vic mente e responde que não disse nada a Joel. Depois de voltar para casa, Vic vai até a sala onde mantém e cria caracóis. Lá, ele observou os caramujos se reproduzindo, para refrescar sua mente de todos os problemas que o atormentavam. Na manhã seguinte, enquanto Vic estava com sua filha na cozinha fazendo um experimento, Melinda disse de repente que sua filha um dia se tornaria uma fabricante de bombas como seu pai. Entretanto, essa declaração foi imediatamente desmentida por Trixie, que disse que seu pai não era um fabricante de bombas, mas apenas um fabricante de chips para drones militares. Então, quando Vic estava voltando para casa depois de deixar a filha na escola, ele encontrou um de seus amigos que o chamou de o assassino. Foi revelado que a notícia da conversa que ocorreu há algum tempo entre Vic e Joel se espalhou amplamente na comunidade. Enquanto isso, depois de voltar para casa, a notícia da brincadeira de Vic finalmente chegou aos ouvidos de Melinda. Melinda fica furiosa com Vic. Ela diz que não é apropriado que Vic pregue peças ou ameace Joel sobre o desaparecimento de Martin. Melinda também pretende convidar Joel para jantar em sua casa e forçar Vic a pedir desculpas a Joel por suas palavras e atitudes anteriores. Para resumir a história, Joel chega para atender ao convite de Melinda. Quando o jantar chega, a atmosfera se torna estranha. Vic e Melinda começam a insinuar coisas um para o outro. Finalmente, Melinda diz à filha para ir para a cama e pede a Vic que lhe conte uma história até que Trixie adormeça. Momentos depois de colocar Trixie na cama, Vic viu Melinda beijando Joel no andar de baixo e seu rosto estava claramente infeliz com o comportamento deles. Então, quando Joel ficou sozinho, Vic se aproximou dele e pediu desculpas pela piada que havia feito anteriormente. No entanto, depois de se desculpar, Vic voltou a contar a história de como ele cruelmente matou Martin, batendo em sua cabeça com um martelo até que ele morresse. Depois de mais uma vez fazer uma piada de advertência para Joel, Vic pede a Joel que deixe sua casa imediatamente antes que ele perca a paciência e faça com Joel a mesma coisa que fez com Martin no mês passado. Um dia, Vic e sua família são convidados para uma festa animada. Lá, Vic conhece um escritor chamado Don Wilson, também autor de romances sobre teorias da conspiração. De fato, Don acusou Vic de ter eliminado e matado Martin. Na realidade, todos os presentes no evento sabiam que o assunto não passava de uma brincadeira de Vic, apenas para assustar Joel há algum tempo. No dia seguinte, Vic é visto com Melinda acompanhando Trixie em uma partida de futebol. No entanto, pouco tempo depois, o celular de Vic recebe uma ligação de um funcionário do banco. A pessoa informa a Vic que sua esposa fez uma transferência de dinheiro de $3.000 para um homem chamado Charles.
Ao ouvir a notícia, Vic foi imediatamente ao seu escritório para descobrir e revelar a verdadeira identidade do homem chamado Charles. Após obter informações sobre Charles, Vic decide ir a um restaurante onde Charles trabalha como pianista. No entanto, uma surpresa aguarda Vic quando ele também vê Melinda chegando com a intenção de assistir à apresentação de Charles e possivelmente conhecê-lo. Diante da situação, Vic começa a pensar que Charles pode ser o novo relacionamento de sua esposa. Ao voltar para casa, Vic fica chocado ao encontrar na pia as alianças de casamento que Melinda aparentemente havia retirado. Naquele momento, ele assiste a um noticiário na televisão sobre o caso de Martin, que foi encontrado morto com um tiro na cabeça. No dia seguinte, em casa, Vic é visto aguardando ansiosamente a chegada de Melinda, que não voltou para casa durante toda a noite. Pouco tempo depois, Melinda finalmente volta para casa. Vic imediatamente pergunta a Melinda onde ela esteve na noite passada e também sobre o dinheiro que ela pagou a um certo Charles. No entanto, parece que todas as palavras de Vic foram ignoradas por Melinda. Um dia, Vic e Melinda foram vistos novamente em uma festa, onde Charles também estava presente. A festa continuou até a meia-noite e Vic ficou de olho em sua esposa durante toda a noite. Finalmente, ele viu Melinda saindo com Charles em direção à piscina. Na frente dos outros convidados, Melinda e Charles pareciam estar desfrutando de seu momento íntimo à beira da piscina, sem qualquer vergonha de Vic, que os observava. Pouco tempo depois, a chuva caiu repentinamente em torrentes, forçando Melinda e os convidados presentes a se dispersarem do lado de fora da piscina. Apenas Vic e Charles permaneceram na água agitada. Quando todos saíram da piscina, Vic se aproximou lentamente de Charles com um semblante desagradável. Depois de acabar com a vida de Charles, Vic se juntou aos outros convidados para continuar a festa naquela noite. Depois de um tempo, Melinda procurou Charles em todos os cômodos da casa, mas não o encontrou. Até que, finalmente, ela foi dar uma olhada na piscina. De repente, ela soltou um grito histérico ao ver o corpo de seu amado boiando. Todos correram imediatamente para ajudar Charles, inclusive o próprio Vic. A polícia chegou imediatamente ao local e começou a investigar o caso. Em meio à situação, Melinda acusou Vic, sem hesitar, do assassinato de Charles. No entanto, a opinião de outras pessoas era diferente. Enquanto o debate estava ocorrendo, Don tinha uma opinião diferente. Após um longo debate e devido à falta de provas suficientes, a polícia finalmente decidiu que o incidente havia sido um mero acidente e o caso da morte de Charles foi encerrado. Alguns dias depois, Vic foi visto fazendo sua rotina habitual, que incluía andar de bicicleta. Entretanto, enquanto estava na estrada, ele começou a perceber que sempre havia alguém o observando de longe. No dia seguinte, depois de deixar Trixie na escola, Vic viu um carro que ele suspeitava estar sempre o seguindo, estacionado em um restaurante. Quando Vic olhou mais de perto, ficou surpreso ao ver uma câmera instalada no carro. No entanto, quando Vic finalmente entrou no restaurante, ficou chocado. Por fim, depois de conhecer o homem, Vic começou a pensar que ele não era o novo amante de sua esposa. Pelo contrário, Vic suspeita que o homem seja, na verdade, a pessoa que sempre o seguiu. Embora o homem afirme ser David, um psicólogo que planeja abrir um novo consultório na cidade, Vic continua a suspeitar que o homem é, na verdade, um detetive particular contratado por Don e Melinda. Depois de sair do restaurante, Vic decide ir à casa de Don com a prova da transferência de dinheiro que Melinda fez para a conta de Don. Ao chegar à casa de Don, Vic revela enfaticamente que Don passou dos limites ao interferir em seus assuntos domésticos, o que faz com que Kelly se sinta muito constrangida e irritada com o marido. Mais tarde, quando Vic estava prestes a voltar para casa, ele encontrou Melinda novamente com seu novo namorado. Sem o conhecimento de Melinda, Vic decide segui-los aonde quer que eles vão. Finalmente, em um dia ensolarado, Vic se aproxima firmemente de Tony, que está a pé. Confiante, Vic lhe diz que Melinda está esperando por ele em uma casa que eles estão pensando em comprar. Sem hesitar, Tony acredita imediatamente nas palavras de Vic e se junta a ele para ir até o local. Inesperadamente, porém, Vic direciona Tony para um bosque próximo ao rio, onde ele costuma andar de bicicleta. Quando chegaram ao final do barranco, Vic parou o carro abruptamente. Depois que Tony saiu do carro, Vic imediatamente jogou uma pedra e acertou Tony na cabeça. Em seguida, pegou uma pedra maior e a jogou diretamente em Tony, fazendo com que ele quicasse e caísse no barranco. Ele então bateu a cabeça em uma grande rocha e morreu instantaneamente. Ao perceber que Tony estava morto, Vic correu para arrastar o corpo de Tony até a margem do rio. Depois de pegar sua carteira, ele afogou o corpo de Tony no rio com uma grande pedra como lastro. Depois de matar Tony, Vic voltou para sua casa como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte,
Vic levou sua esposa e seu filho para um piquenique no mesmo local onde havia matado Tony. Lá, pela primeira vez, Vic foi romântico com Melinda, dando-lhe um presente na forma de um álbum de fotos antigas de Melinda. Na última folha do álbum, Vic escreveu uma expressão de seu amor por Melinda que fez com que o relacionamento deles parecesse um pouco melhor. Algum tempo depois, enquanto Vic procurava Trixie na margem do rio, ele viu o corpo de Tony começar a flutuar na superfície da água. Depois disso, Vic imediatamente levou sua família para casa. Infelizmente, Melinda havia deixado seu cachecol favorito para trás. Por isso, ele queria voltar e recuperá-lo. Vic então disse a Melinda que voltaria sozinho para buscar seu cachecol favorito. Ao chegar em casa, Melinda entrou no quarto de caracol de Vic. Lá, ela ficou surpresa ao encontrar a carteira de Tony. Melinda imediatamente pensa que Vic pode ter matado Tony. Enquanto isso, Vic tenta esconder o corpo de Tony afogando-o, mas seus esforços continuam fracassando. Infelizmente, é nesse momento que Dom aparece de repente com um lenço que pertence a Melinda. Dom, que começa a suspeitar das atividades de Vic no local, tenta se aproximar dele. No entanto, de repente, a mão de Tony flutuando na água chocou e assustou Dom, que imediatamente fugiu. Dom finalmente percebe que Vic é um assassino e imediatamente relata o incidente à polícia. Enquanto isso, Vic percebe que seu crime foi descoberto e tenta perseguir Dom. No entanto, Dom fugiu em seu carro em alta velocidade pela densa floresta. Depois de correr por um longo tempo para alcançar Dom, Vic finalmente consegue cortá-lo, pegando-o de surpresa. Dom perde o controle e seu carro cai em um barranco, causando sua morte. Depois de lidar com todos os problemas e acontecimentos terríveis, Vic finalmente retorna à sua rotina de ciclismo. Quando chega em casa, Melinda cumprimenta Vic com um sorriso e sai sem dizer uma palavra ao marido. Dentro de casa, Melinda queima 2 fotos de Tony e o filme termina. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.